Eles amam esse lugar. Essa foi a frase que definiu o projeto dessa residência que está com essa família há 25 anos. Mas ao longo desse tempo, as necessidades mudaram. E foi por conta disso que eles contrataram a arquiteta Patrícia para que fizesse uma reforma para adaptar às novas necessidades, mas sem sair desse local. Tudo bom, Patrícia? Tudo ótimo, Su. O nome desse projeto é Casa da Barra. Os proprietários, eles se identificam muito com a localização da casa. E como essa casa, ela já tem 25 anos, se veio a necessidade da reforma dela. E uma das premissas do projeto que eles me pediram é que a casa continuasse sendo bem ventilada e que eu melhorasse ainda mais essa ventilação, o acesso dela precisaria ser melhorado e que fosse um projeto minimalista e atemporal. De que forma que você solucionou a entrada? Para minimizar o problema da entrada, eu projetei uma estrutura metálica, que a estrutura metálica eu consigo um vão livre de 6 metros. E para fechamento dessa estrutura, eu usei vidro. Para que o interior da casa ele não perdesse a iluminação natural. Toda a parte de muros externos, ela foi revestida. O revestimento dos muros, eu usei o Indonésia Vulcano, que ele reproduz a intensidade do relevo das pedras naturais, mas com a praticidade do porcelanato. E ele pode ser usado sozinho ou em composição. Eu usei os 3 formatos. Compondo com eles, eu usei o Cobogó Elemento, que tem um desenho geométrico e simples, na cor do concreto natural. Os revestimentos de porcelanato, tanto interno quanto os externos, todos da casa, eu encontrei na Porto Belo Shopping. Pati, eu gostei muito da solução de brise que você usou para a janela. Qual que foi a tua ideia? Su, as portas, janelas frontais, elas não têm o intuito de passagem. Elas têm a função de ventilação apenas, porque elas foram encobertas todinha a fachada com brises. Eu amei ter usado esses brises, porque ele fez toda a diferença para mim no projeto, porque atendeu a necessidade de segurança, como de privacidade, e também como ele é articulado, eu consigo fazer o controle da luminosidade do interior da residência, que é muito importante, que com isso eu faço a proteção contra os raios solares para os móveis. Não, ficou perfeita mesmo, Pati. Amei essa solução, porque a gente vê que ficou limpo, por dentro também está limpo, e você tem uma solução que regula a luminosidade. Então, conforme bate o sol, dá para regular e o sol não entra necessariamente dentro diretamente, né? Ele acaba sendo articulado, então o raio quebra e quando entra, só entra claridade. Ficou perfeito. Isso é uma solução interessante para a gente comentar, que é uma solução que nem a Patrícia falou, que só dá para ser feita quando não são portas de passagem, né? Tem que ser uma porta realmente que é só de entrada de iluminação e ventilação. Os clientes, eles já existia o hábito de sentar na frente da residência. E eu tirei partido desse hábito deles e criei um lounge um pouquinho maior. E esse lounge, eu fiz ele envolto de paisagismo. Mas para fazer o paisagismo, o que eles me pediram? Eu quero um paisagismo que seja prático. A proposta da praticidade do jardim foi que todo o paisagismo foi feito através de vasos, em diferentes formatos e alturas. Uns têm a intenção de setorização e outros com a ideia de privacidade. No muro de vidro, a proposta era a praticidade do jardim. Todo o paisagismo foi através de vasos de diferentes formatos e alturas, uns com a intenção de setorização e outros com a ideia de privacidade, formando barreira visual.
Como eles estão muito próximos do muro de vidro, foram desenhados com rodízios ocultos, onde facilita o deslocamento deles. A casa, ela tem um tamanho generoso, mas o programa de necessidade dela é simples. As áreas sociais praticamente estão toda integrada, só que elas são bem setorizadas, onde os móveis planejados são da Florence. Com isso, se consegue uma linguagem única na linha dos materiais. Na cozinha, se optou por usar sem puxadores aparentes, mas com uma forma de manuseio com esta barra que é sensacional e muito confortável na hora da utilização. Como as áreas sociais elas são integradas, se deu a necessidade da ocultação das portas do lavabo e da porta que dá acesso à área de serviço. Esse trabalho foi desenvolvido com a Panda e eles são painéis ripados em madeira cumaru. Uma coisa muito bacana desse projeto é um elemento surpresa. A Patrícia surpreendeu os clientes com um elemento que ela mesma desenvolveu. Paty, me conta a história desse elemento surpresa. Nesse mesmo painel ripado ali, foi desenvolvido um nicho. E um nicho mais estreito. E esse nicho ali, ele estava preparado desde o início para esse elemento surpresa. Que como o casal ele é muito devoto a Nossa Senhora, com isso, eu e a Monique, nós fomos atrás de um rosário. E procuramos esse rosário e a gente não encontrou um rosário que atendesse mesmo a necessidade como eu imaginava esse rosário. Aí o que a gente fez? A gente comprou as peças e nós duas montamos o rosário. E eles adoraram, ficaram muito satisfeitos com essa ideia que a gente teve. E a Patrícia tinha me contado que ela montou o rosário, colocou aqui no espaço e quando os clientes chegaram foi realmente uma surpresa. Sim, eles ficaram muito felizes porque eles não sabiam, durante a obra eles ficavam me perguntando, mas o que é esse nicho aqui tão estreito, vai ser o quê? E eu não contava, ficava disfarçando, não, vai ter uma iluminação, tal, mudava de assunto para não contar. Os acabamentos da casa, eles são de pouca diversidade. O silestone foi usado a mesma tonalidade na cozinha do térreo e também na cozinha do pavimento superior. No lavabo foi usado o travertino silver na cuba esculpida e a mesma pedra eu também utilizei na lareira. Tanto o silver como o silestone eu encontrei na marmoraria Trevo. Praticamente todo mobiliário solto é da Solfá. Como não tínhamos um pé direito muito generoso, foi feito o mínimo de rebaixo do forro, apenas para ocupar a infra necessária. E as vigas, eu precisava escondê-las. Com isso, na hora da especificação das luminárias, eu estava à procura de uma que tivesse uma importância no projeto, mas não poderia ser um pendente. E eu encontrei essa peça, encontrei na luminária. E todos os objetos decorativos também foram adquiridos lá. Os quadros são do Juarez Machado. Quando vimos esse quadro, tivemos a certeza que seria esses dois, pois um remete a amigos, a festejar, e o outro ficou bem óbvio, este é um lugar de sala de jogos. Mas usamos também uma outra tela, de um artista bem jovem, o Juan de Joinville, que está iniciando a sua caminhada nesse ramo das artes. A escada, ela já existia, né? Somente foi alongado os 2 últimos degraus. E um anseio meu muito grande no projeto é que ela não tivesse... Eu gostaria de fazer o revestimento, mas eu não queria o rodapé. Aí eu pedi isso ao Panda e a gente conseguiu. Eles fizeram um trabalho com excelência. Porque em uma reforma, os desafios eles são bem maiores do que uma casa nova. A maioria das pessoas acredita que elevador a gente só coloca em casa de altíssimo luxo ou em espaços comerciais. Mas existem algumas residências que é fundamental que tenha esse elevador
para acessibilidade, como é o caso dessa casa, né? O casal já não é mais tão novo e é importante que tenha acessibilidade. Isso foi um elemento pensado e dentro de um valor de uma reforma, ele acaba se tornando algo viável. O elevador foi introduzido na obra por uma necessidade, só que isso não existia, né? Então a gente teve todo que tomar um cuidado com essa infra que se precisa fazer para esse elevador. Então a gente seguiu a mesma linguagem dos painéis ripados, onde eu consegui ocultar essa infra, que é a parte toda da parte elétrica do elevador. No programa de necessidade estava incluso um escritório, porque ele realmente trabalha em casa. E só que esse escritório ele precisava ter privacidade também ao mesmo tempo, porque ele recebe às vezes algumas pessoas na casa, né? E a gente precisava fazer uma porta. Essa porta eu consegui, com parceria com a Florence, que ele fosse uma porta, uma fixa e uma de correr, uma móvel, só que ela também tem uma tranca e ao mesmo tempo ela tem uma leveza, que eu fiz ela com uma transparência do vidro. E os móveis? Na parte dos nichos eu fiz ele recuado para que tivesse uma iluminação. E fiz essas portas, umas portas deslizantes. E as portas, elas são usadas conforme a necessidade. O aparelho de ar-condicionado split, eu ocultei ele atrás de uma porta. Quando ele não está sendo usado, fecha, ele fica discreto no projeto e realmente ele não aparece no projeto. Quando você vai utilizar o ar-condicionado, desliza a porta, que ela desliza ao longo da estante. Essa face da casa é uma face muito ensolarada. E a gente precisava de alguma coisa que barrasse um pouco essa insolação. A gente encontrou isso na Uniflex América, que são as persianas solares, e nos atendeu muito bem. E aqui no escritório eu achei bem legal comentar, porque a Paty compôs no mesmo ambiente essas persianas na face mais ensolarada e essa cortina de linho aqui na porta-janela. É legal falar isso, porque às vezes a gente acha que não é possível compor cortinas e persianas, mas é e dá certo. E a Uniflex América, ela trabalha com a solução completa. Então, ela trabalha com cortinas e com persianas e você consegue, num mesmo lugar, achar a solução completa para a decoração das suas janelas. No andar superior, eu fiz uma cozinha, mas é uma cozinha pequena. É uma cozinha somente para apoio mesmo, para um café ou um chá. Essa luminária dessa cozinha, ela já existia antes da reforma. E como ela estava intacta, a gente resolveu, porque tudo tem história quando você vai fazer uma reforma, né? Essa luminária fazia parte da história da casa deles. A gente fez a limpeza dela e reutilizamos no projeto. Nessa cozinha de apoio, a gente usou a mesma linguagem da cozinha do térreo. O Silestone foi o cinza e os móveis também todos da Florence. E é no mesmo padrão de acabamento. Na Suite Master, a intervenção não foi tão significativa. Foi uma intervenção pequena. Foi apenas derrubado 2 paredes. Mas com isso, eu dobrei de tamanho a suíte, onde ficou uma suíte bem ampla para um casal. Com essa ampliação da suíte, eu consegui fazer uma setorização dos ambientes. Eu consegui fazer o lado feminino, que é o sonho de qualquer mulher, né? Somente dela, e o lado masculino, que o homem também quer a sua privacidade, né? Ter o seu lado também destacado, né? No lado masculino foi colocado a poltrona moliçosa, que é super confortável, e eu encontrei na Sofá, que atende a gente de uma maneira realmente assim excelente. Fui lá e tudo que eu queria às vezes não estava na loja, eles foram atrás. A gente tem o tempo, claro, para isso, né? Mas ela conseguiu me atender tudo que eu precisava. No lado feminino, a gente fez uma coisa mais descontraída. Usamos um puff e um mancebo para ela poder dos chales e chapéus do dia a dia não amassarem e ficava mais fácil para o acesso mesmo. A cabeceira, ela foi personalizada pela Florence. O mobiliário de apoio à cama, eles são de designers assinados e eu encontrei na Florence.
projeto de reforma, a parede, já existia essa diferença de profundidade. E isso me incomodava bastante. A intenção nossa era de que ficasse alinhado esse roupeiro. Então, o que a gente fez? A gente atendeu a necessidade dela e fizemos um lado com ele mais estreito, que esse lado serve para joias, para cintos e objetos menores. E no espaço onde eu tinha a profundidade ideal para o roupeiro, foi usado com essa intenção mesmo de roupeiro. Todo roupeiro, ele tem iluminação interna. As portas, elas são da Florence, mas tem uma tecnologia, é a Tecno, ela é italiana. E ela tem o sistema também de amortecimento, você pode empurrar ela que ela não vai bater. Nossa, Paty, esse quarto tá muito lindo. Agora, algo que me chama muita atenção também são essas cortinas. Eu achei elas super sofisticadas. Essa escolha tua pelo linho nobre, que tem uma trama um pouco mais fechada, então ela já dá privacidade, já também protege do sol. Ficou muito legal, porque daí você não precisa de um forro e de uma cortina. Você, na própria cortina, já tem esse fechamento necessário. E eu gostei, porque a Paty usou aqui as pregas americanas, que elas têm esse acabamento interessante em cima e o caimento delas fica muito bonito, sem ficar pesado, que é o objetivo do quarto, né? Então é interessante a gente observar no detalhe o capricho da Uniflex América e saber que eles têm uma equipe de costureiras que estão preparadas para executar o teu projeto. Esse projeto cheio de detalhes foi desenvolvido pelo escritório Patrícia Andrade. E quem quiser entrar em contato, como é que faz, Paty? Quem tiver interesse em desenvolver algum projeto, a gente está à disposição para atendê-los. É só entrar em contato pelo número 47999-547082, que nós teremos o maior prazer em atendê-los.